Olá, olá pessoal, bom dia. Como vocês estão? Bom dia, é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês para desenvolver, bater um papinho de algum assunto ligado aí a negócios de impacto social, impacto ambiental. É muito bom a gente estar compartilhando com vocês esses momentos. Bom dia aí, Tiago, bom dia pessoal que está entrando, Thaís, Hélio, bom dia aí a todos que vêm participar desse bate-papo que a gente faz aí semanal para fomentar, difundir, incentivar os negócios que possam causar impacto social, impacto ambiental. Muito bom contar com vocês. Eu sou Marcos Rocha, faço parte do Instituto Brasileiro de Negócios Sociais, o Biro Social, que tem como propósito, como objetivo, fomentar negócios de impacto social e ambiental por todo o Brasil, assessorar as instituições, assessorar as empresas privadas nesse novo modelo. Muito bom contar com todos vocês. Bom dia a todos aí, Andréia, Carlos Virtuoso. Bom dia, Diego, e a todos que estão aqui. Hoje nós escolhemos um tema, que são os negócios de impacto e o meio ambiente, E aí colocamos até aí como solução para o desmatamento. Não que seja fácil, não que essa seja a única solução, mas é realmente uma das soluções. A gente pode começar a olhar para isso um pouquinho. Quando a gente fala de meio ambiente, atualmente, na mídia, se a gente, nas últimas semanas principalmente, tem falado muito, a Amazônia e o Pantanal registraram recorde de queimadas no mês de outubro. Uma das coisas que a gente tem visto na mídia frequentemente, a questão da Amazônia, do Pantanal, e a gente fala, falta só 2 meses para acabar o ano, e 2 dos biomas mais importantes do Brasil, eles já registraram recordes históricos de queimadas. Quando a gente fala em bioma, é bom a gente falar um pouquinho do que é o bioma, Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal de uma região natural, Engloba toda a biodiversidade de uma área, O bioma, essa palavra bioma, ela vem do grego. Bio é vida, oma é grupo, massa, É um grupo, uma massa, um conjunto de vida, E no Brasil nós temos alguns biomas muito importantes, na verdade, que tem suas características próprias, de cada região. Nós temos 6 biomas no Brasil, até para a gente lembrar um pouquinho, que é a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal e o Pampa. E quando nós estamos vendo essas notícias falando da Amazônia, a Amazônia é o maior de todos os biomas nossos, engloba a maior bacia hidrográfica do mundo. Em número de espécies, aproximadamente, ela equivale a metade das espécies do planeta. Olha a importância, Estima-se que na Amazônia nós temos 1/3 de toda a madeira tropical do planeta. A importância da Amazônia. E como falando de Pantanal, apesar de ser o menor bioma brasileiro, é uma das maiores extensões de área úmida do planeta. Quando a gente está falando isso, na extensão de área úmida do planeta, nós estamos falando da vida animal, da biodiversidade desses biomas, a importância disso para o meio ambiente, No Pantanal, as notícias, eu fui procurar até saber um pouquinho mais, esse é o pior ano desde que o INPE, o INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele mapeia, registra os focos de queimadas, Desde que ele começou a registrar os focos de queimada, foi o pior ano registrado no Pantanal. E tem um programa lá que é o programa de queimadas, que faz acompanhamento das queimadas. Foi um recorde esse ano de queimada. Parece que de janeiro a outubro foram 22 mil focos de incêndio, 22 mil
ocorrências. É muita coisa. E a análise do satélite mostra que essa área queimada corresponde a mais ou menos 4 milhões de hectares. Foi queimado no Pantanal. Isso aí significa aproximadamente 30% do bioma foi consumido pelas chamas. É algo assim assustador para a gente ver isso. 30% de um bioma consumido em 10 meses, né? E na Amazônia esse número é pior, né? As ocorrências de janeiro a outubro chegaram a 94 mil focos, 94 mil incidências. É muita coisa, gente. É um número gigante. É algo assustador quando a gente começa a entender, a ver um pouco, né? E aí a gente fala assim, o que está acontecendo com a Amazônia, por exemplo, tá? Maior floresta do mundo, tropical do mundo, maior biodiversidade do nosso planeta. Ela está correndo sérios riscos nesses últimos meses, né? Só nos últimos meses, tá? Eu não sei o número exato, mas eu cheguei a ver, são milhões de árvores foram tombadas na Amazônia. Milhões, a gente fala em milhão de árvores, é muita coisa foi tombada. E aí a gente pergunta, o que está acontecendo, né? No caso, por exemplo, da Amazônia, dessa floresta, o que está acontecendo, né? São várias situações, são vários fatores, né? Um primeiro fator, essas queimadas, esses incêndios florestais, né? A grande maioria são causados pela ação do homem, isso é fato. O principal intuito é ampliar o espaço para plantar, para criar gado. Isso é uma das maiores causas desse desmatamento. A outra são as atividades madeireiras, né? Exploração de madeira ilegal por muitas empresas. Isso a gente ouve falar há muito tempo, né? Principalmente pela falta de punição, de controle, de punição. Outro fator, né, que está acontecendo é uma especulação da grilagem, né? Gerada aí pela falta de fiscalização, né? O estímulo da grilagem na Amazônia tem sido um dos problemas associados à invasão de terras públicas. E, completando tudo isso, uma impunidade dos crimes ambientais. Muitos crimes ambientais continuam sem punição, por falta aí de uma legislação mais forte, de uma fiscalização eficiente. Isso é fato, né? A gente sabe disso. E quais são as consequências do desmatamento das florestas? Não só a Amazônia, mas é a principal. Quais são as consequências desse desmatamento, né? E a gente percebe, né? Enquanto que o governo, os órgãos de controle não chegam aí a um consenso, né, sobre o que é verdade, o que é mentira, né, dos números do desmatamento, né, que isso existe, né, uma polêmica muito grande com relação a isso, o meio ambiente é que sofre as consequências, né? Quais as consequências? Uma alteração dos ecossistemas muito grande. Você imagina um bioma, por exemplo, do Pantanal, que 30% foi devastado, consumido pelo fogo nos últimos meses. 30% de um bioma devastado vai alterar o ecossistema. Tem uma alteração climática, né, do clima regional e do clima do mundo. Prejuízo econômico, lógico, prejuízo social para todos, né? Existe um impacto na fertilidade do solo, nos ciclos da chuva, dos rios, um aumento dos gases que colaboram aí com o efeito estufa, um aumento de mortes, de doenças respiratórias nas pessoas, nos animais. Isso é fato, né? Isso é algo que acaba acontecendo, né? E aí a gente fala, tá legal, e o que pode ser feito para a gente conseguir reduzir esse desmatamento? O ideal é acabar com ele, mas pelo menos reduzir esse desmatamento, essa agressão ao meio ambiente. O que a gente pode fazer, nossa parte, né? Esse desmatamento, ele não afeta somente os brasileiros, né? A gente está aqui no Brasil, nós somos diretamente afetados, mas é um fenômeno que eu acho que é de alcance global, né? E ele só vai ser contido, né, caso a sociedade se mobilize de forma consciente. Isso é muito importante, a sociedade tem que se mobilizar de forma consciente. E aí eu acho que o combate ao desmatamento e de todos esses crimes ambientais, né, ele depende da iniciativa, ele depende das ações, né, de
três setores da sociedade brasileira. Sempre é isso, depende das ações e iniciativas. Primeiro, das ações do governo, né? Mesmo o governo contestando, né, o aumento nos alertas de queimadas, ele não pode ser ignorado. Esse aumento recente tem a ver com o afrouxamento de fiscalização, do controle que é exercido. E é dever das autoridades proteger o meio ambiente. Isso é constitucional, está na lei. E também por se tratar de um patrimônio, né, de fonte de riquezas naturais. Isso inclui, além de investir na fiscalização e no combate direto, né, no combate direto a essas máfias que legalmente desmatam a região. Isso é claro. Inclui direcionar investimentos para a educação. Só com uma cultura, um sistema de ensino voltado para a proteção do meio ambiente, a gente vai ter as futuras gerações mais engajadas com a questão da Amazônia, com a questão do Pantanal e tantos outros ecossistemas importantes, né? Então isso é um papel do governo. E segundo, das ações das empresas, da iniciativa privada, das ações das empresas, né? Uma responsabilidade social e ambiental das empresas. Por exemplo, não fechar parcerias com empresas ou com governos, né, que não seguem as boas práticas ambientais. Isso cabe a todas as empresas, aos investidores. A empresa que negocia, né, com quem agride o meio ambiente é tão responsável pela degradação quanto aqueles que praticam os crimes ambientais. Isso é óbvio, é muito claro isso, né? A gente percebe isso, por exemplo, em alguns boicotes, né? Tem um boicote aí, que fiquei sabendo agora recente, de uma multinacional, é a VF Corporation. É um exemplo de medidas que podem ser tomadas, né? Por exemplo, por empresas para mostrar que não aprovam o desmatamento. Essa empresa VF Corporation é uma holding norte-americana que detém aí direito aí de 18 marcas aí ligadas ao vestuário, né? E recentemente ela anunciou a proibição da compra de couro vindo do Brasil. E o motivo é o desrespeito das boas práticas ambientais em nosso país. Isso é uma postura de uma empresa. Na Europa, representantes aí do governo finlandês, eles propuseram um boicote à carne brasileira em toda a União Europeia. Ainda não foi aprovado, me parece. Mas se isso for aprovado, o boicote à importação da carne brasileira pela União Europeia representa um prejuízo gigantesco, né, na balança comercial do país. São posturas das empresas, posturas da iniciativa privada, que é o segundo setor importante. E o terceiro são as ações em conjunto com a sociedade. A sociedade civil organizada também pode e deve participar ativamente no sentido de condenar aqueles que destroem as reservas florestais, não comprar produtos que sejam originários da exploração indevida do solo. Essa é uma das primeiras medidas para reduzir o desmatamento. A iniciativa privada nesse setor da economia ter um maior engajamento, das organizações da sociedade civil propondo novos modelos de negócios de impacto para o meio ambiente. No Brasil, né, quando a gente fala disso, essas complexas questões ambientais, vamos dizer assim, têm sido vistas pelo governo ainda de uma forma ineficiente. Mas a iniciativa privada, e isso através das organizações da sociedade civil, elas vêm trabalhando cada vez mais para complementar estas ações do governo no fomento e no controle da preservação do meio ambiente. Mas ainda eu acho que é muito desafiante conter o desmatamento, a perda dessa biodiversidade,
reduzir as emissões de gases de efeito estufa, garantir a proteção dos mananciais de água, por exemplo. É muito desafiante esse trabalho. A relação entre negócios de impacto e meio ambiente ainda é nova no Brasil, mas eu acredito que vai caminhando no sentido de se firmar, de mudar a situação, de virar o jogo, né? Existe um espaço no terceiro setor para apoiar muito esse campo, essa área, do investimento de impacto e conservação da natureza. O objetivo é promover uma valorização econômica das florestas, mas não uma valorização econômica da floresta para poder derrubar a madeira para fazer outras atividades. Não, é buscar a conservação das florestas por meio da inclusão socioeconômica dos proprietários das áreas naturais principalmente, tá? Essa é a ideia. E eu vejo que nós temos 3 tipos de negócios na área ambiental, e muito claro esses 3 tipos de negócio, né? O que reduz o impacto negativo, mas ainda assim gera algum impacto, tá? É um negócio que reduz o impacto negativo, né, causado, mas ainda gera um impacto. Por exemplo, nas áreas de resíduos sólidos, na parte de eficiência energética, por exemplo, tá? Já reduz um pouquinho o impacto negativo, mas ainda gera algum impacto. Nós temos outro tipo de negócio que já começa a neutralizar o seu impacto, né? Está perto de não gerar mais impacto negativo, mas também não gera impacto positivo, tá? Um exemplo disso, né? Não sei se vocês estão entendendo, é a economia circular, né? Aquela economia que você produz o produto, vai para o consumidor, ele retorna na logística reversa para a empresa produtora, esse produto volta com matéria-prima, retorna para o mercado consumidor, ele começa a neutralizar o impacto, tá? Mas também não está gerando um impacto positivo. E um terceiro tipo de negócio, que é o mais importante, é aquele que tem como objetivo entregar impacto positivo. Esse é um negócio diferente, né? E como a gente pode utilizar da legislação existente para trabalhar com esse terceiro tipo de negócio? Esse terceiro tipo de negócio que gera um impacto positivo, né? Como a gente pode utilizar isso? De que maneira a gente pode utilizar isso, né? Na Constituição Federal tem um artigo que diz o seguinte, eu até vou ler perfeitinho esse artigo. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. É perfeito o que está na nossa Constituição Federal, uma das mais completas no sentido ambiental, do meio ambiente. Nós temos aí outras legislações, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, Política Nacional da Mudança do Clima, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei de Crimes Ambientais, Lei de Conversão de Multas Ambientais. Existe uma série de legislações que foram feitas aqui no Brasil, adaptadas também de legislações internacionais com relação à preservação, conservação do meio ambiente. Aí a organização da sociedade civil, ela pode complementar as ações do governo, do Estado, no cumprimento da defesa e preservação do meio ambiente. E muitas empresas já estão fazendo isso. Eu podia trazer aqui alguns exemplos, né? Muitos exemplos de empresas que trabalham com preservação, conservação do meio ambiente, por exemplo, na área de reciclados, de resíduos sólidos, coleta seletiva, eficiência energética, né? Estão fazendo um trabalho muito bom. Mas eu vou trazer alguns exemplos um pouco diferentes disso, exemplos que causam um impacto positivo, tá?
exemplos que a gente conhece, alguns que a gente veio trabalhando em conjunto. Primeiro que eu vou trazer chama-se Jardim Botânico Plantarum. Jardim Botânico Plantarum é do Instituto Plantarum de Estudos da Flora, tá? É o maior jardim botânico particular da América Latina. Fica aqui numa região próxima a Campinas, né, na região metropolitana de Campinas, na cidade de Nova Odessa, 120 quilômetros da cidade de São Paulo, tá? Vale a pena conhecer, é maravilhoso. É um centro de referência em pesquisa e conservação da flora brasileira. Eu vou categorizar assim, né? Quem idealizou foi o Harry Lorenzi, que é um engenheiro agrônomo e botânico, escreveu aí, é uma referência na área de botânica, escreveu vários livros, aí, mais de 50 livros a esse respeito. E ele fundou desde 1990, na verdade ele vem construindo esse jardim botânico. E em 2007 ele fundou com o nome de Jardim Botânico Plantarum, ele e um grupo de amigos, né, de várias formações acadêmicas, perto aí de 15, 16 amigos, fundaram o Jardim Botânico Plantarum, que é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, reconhecido pela Comissão Nacional de Jardim Botânicos, do Ministério do Meio Ambiente, reconhecido internacionalmente, qualificado como uma organização da sociedade civil de interesse público. O principal objetivo do jardim é o estudo, a conservação da biodiversidade vegetal do Brasil e do meio ambiente. É a educação ambiental. Eles têm um programa de educação ambiental para milhares de crianças, são milhares mesmo, milhares de crianças, de jovens, de adultos, durante o ano todo. Eles atuam nas escolas públicas, nas escolas privadas, tem acordos de cooperação para intercâmbio educacional, técnico, científico, né, com as universidades, as principais universidades do Brasil. A USP, a Unicamp, a Exalc, muitas outras, né? Tem alguma acordo internacional também, intercâmbio para estudo com universidades do Canadá, da França, dos Estados Unidos, né? O interessante no jardim é que a gente identifica, né, uma boa parte dos biomas brasileiros, né, com as características das regiões onde estão, a vegetação. A gente vai andando pelo jardim botânico, parece que você está saindo da floresta amazônica, vendo lá aquelas plantas que são originais da região, Vitória Régia e tantas outras, vai entrando na região da Caatinga, na Mata Atlântica, fantástico, é fundamental. Eles têm mais de 4.000 espécies vegetais, né, em grupos botânicos e tal. Para vocês terem uma ideia, ele impactou diretamente nesses mais de 10 anos que eles estão trabalhando, mais de 150 mil crianças com uma educação ambiental. Isso vai de encontro àquilo que nós falamos, né? Só com uma cultura e um sistema de ensino voltado para a proteção do meio ambiente é que a gente vai ter as futuras gerações mais engajadas, né, com essa questão de preservação dos nossos ecossistemas. Esse é um daqueles negócios ambientais que causam impacto positivo. Está aqui pertinho para a gente conhecer e ter essa aula de educação ambiental tão necessária. Um segundo case interessante é de uma empresa nacional que chama-se Climate Ventures. Tá? É uma empresa muito nova, é uma organização da sociedade civil, tem só 2 anos. Foi aí fundada, né, foi idealizada por 2 empreendedores, jovens empresários aí de visão, né, o Daniel e o Ricardo. Eles trabalham o que eles chamam de empreendedorismo climático. Interessante, é um movimento, né? Esse movimento ele visa criar, investir, apoiar negócios que atuem na solução da crise climática, sempre unindo lucro a impacto socioambiental positivo. Em 2 anos, né, de atividade, eles já conseguiram mapear, para vocês terem uma ideia, mais de 640 empreendimentos pelo clima. E o que eles fazem? Né? Eles impulsionam, promovem rodadas de negócio, articulam conexões
entre empreendedores e investidores, né? E eles apoiam principalmente as startups que acreditam nessa nova economia, né? Onde o lucro e impacto socioambiental positivo andam juntos. Então, em 2 anos, eles apoiaram aproximadamente 30 startups, né? Desenvolvendo aí programas de mentoria, aceleração, acesso a investimentos dessas startups, todas ligadas com relação a soluções para o clima. Essa empresa, ela tem vários programas, né? E um deles é um programa que se chama Lab Amazônica. Lab Amazônia, ela tem um desafio, né, de trazer os produtos amazônicos para o mercado da região sudeste, por exemplo, né? Um desafio de logística para comercializar esses produtos da sociobiodiversidade. E qual é a ideia, né? É facilitar, alavancar os produtos dessa sociobiodiversidade da Amazônia para cá, para estimular os pequenos produtores a produção nativa do que eles têm de natural na floresta amazônica, e então isso evita o desmatamento e incentiva a produção, porque traz os produtos amazônicos para o mercado consumidor da região sudeste, da região sul-sudeste. Esse é um projeto chamado Lab Amazônia. É um outro exemplo de empresa que atua com negócios socioambientais e que causam impacto positivo. Isso é fato. E aí, um último exemplo que eu acho fantástico, tá? Eu acho uma das maiores soluções. É uma empresa que se chama GFB, Global Forest Bound. Apesar do nome, ela é uma empresa brasileira, tá? Até tem esse nome porque ela atua também no mercado internacional, tá? E olha que interessante. Qual o objetivo dessa empresa? É integrar, tá, por meio de produtos financeiros, a economia global e a preservação dos ecossistemas. Olha que interessante. Como a economia pode ajudar na preservação do meio ambiente? Como pode? Olha que interessante, né? É possível financiar o desenvolvimento sustentável por meio de uma relação ganha-ganha, sabe? Onde todo mundo ganha. É remunerar de forma justa todos os envolvidos nas cadeias de produção, sabe? Mas remunerar pela contribuição de cada um com a preservação do meio ambiente. O que a gente está falando é criar ativos florestais. Olha que interessante. O que é isso, né? Ativos florestais. É emitir instrumentos financeiros, né, que são lastreados na preservação dos biomas nativos. Olha que sensacional. São ativos de preservação florestal, né? Eles atestam os serviços ambientais gerados em função da preservação dos biomas. Olha que coisa fantástica, né? Que serviços ambientais são esses, por exemplo? Preservação da fauna, preservação da flora, manutenção do solo, regulação do clima, manutenção do ciclo da água. Esses instrumentos financeiros, né? Eles já são reconhecidos pelo mercado nacional, mercado internacional. Não é uma novidade esses instrumentos financeiros. Eles são os CRAs, Certificados de Recebíveis do Agronegócio. São as LCAs, Letras de Crédito do Agronegócio. Tem o CDCA, Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio. FDIC, FIDC, que é muito conhecido, é Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios. Olha que interessante, a utilização de instrumentos financeiros para remunerar os serviços ambientais prestados pela proteção dos biomas. Ele garante aí a liquidez dos ativos, permite entrada de investidores interessados em preservar o meio ambiente, facilita a utilização desses ativos por empresas, por exemplo, de bens de consumo que desejam compensar o seu impacto ambiental.
negativa, ela pode compensar com esses ativos financeiros, né? Nós estamos falando em ISO 26000, em responsabilidade ambiental, responsabilidade social e ambiental. É um convite inteligente, né? Ó, não desmatar para criar gado ou plantar, mas preservar para criar ativos florestais permanentes. E nós temos aí, se a gente for analisar, como nós temos a maior reserva ambiental do mundo, nós temos a Amazônia, nós temos o Pantanal. Olha o que nós temos de ativos florestais, olha o que nós temos transformando esses ativos em um bem para o Brasil. Financeiramente falando mesmo, né? Essa é uma das soluções para conter o desmatamento, incentivar a preservação do meio ambiente. Uma das soluções, né? É possível. E isso, se a gente pensar um pouquinho, se a gente ver o que tem no mercado disponível, nós não estamos falando em nada que não existe, nada só teórico, né? É alguma coisa que a gente está fazendo, mostrando na prática, né? O Carlos, o Virtuoso, está comentando aqui, né? Que é a CRA, LCA, né? Que pequenos investidores podem adquirir esse título. Sim, não são títulos aí que são somente grandes investidores, qualquer um pode adquirir isso. E pode estar usando, são títulos negociáveis, né? Muito interessante quando a gente vê isso, né? E a gente, para finalizar, falar o quê? Que a biodiversidade do Brasil está sendo perdida, se a gente não olhar para isso, né? Mas há oportunidades para os negócios de impacto ajudarem a reverter isso, a reverter esse quadro. Os mapeamentos de negócios de impacto ainda não tem esse refinamento ainda, esse olhar para essa conservação da biodiversidade ainda. Eu acredito que por muitos anos, né, a questão da conservação do meio ambiente, da biodiversidade no Brasil foi muito dependente de grandes doadores, da ação eficaz mesmo de organizações ambientais muito bons, né? Os projetos bons, né, de tantas organizações ambientais precisam perceber essa oportunidade de serem ligados a modelos de negócios de impacto e com isso, né, conseguir acessar outros capitais diferentes. Isso é trazer novas ideias, pensar um pouquinho fora da caixinha, né? Nós temos a legislação aí, mas não é só olhar a legislação. O que a gente pode fazer com isso, né? Como que a gente pode estar gerando um impacto, né? A Lara aqui do Instituto Quintal, minha amiga Lara da Bahia, da região lá que nós temos do Cerrado, do Sertão, né, que é super inteligente, ativos florestais, negócios inteligentes. Negócio inteligente capaz de gerar grande impacto direto e indireto, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Isso é muito interessante. E é isso que a gente vem tentando mostrar, que é possível com negócios sociais, negócios ambientais que gerem impacto social e ambiental, a gente envolver os três setores, né, da economia, o governo, as empresas privadas, o mercado e a iniciativa privada através das organizações da sociedade civil. Né? Essa é a ideia de trazer e mostrar que é possível, né? Com certeza é muito possível a gente estar linkando isso, né? Quando a gente fala de trazer esse impacto, né? O que tem de ligação do negócio de impacto e o meio ambiente, né? Que é uma solução para o desmatamento, sem sombra de dúvida. Quero agradecer a presença de tanta gente aqui que comentou, que colocou o seu comentário, fez suas sugestões. Muito bom ter vocês sempre aqui, é uma grande honra, é um prazer estar com vocês desenvolvendo esses temas. Nós estamos sempre à disposição aqui no Birô Social, ou por e-mail, ou através aqui mesmo do Instagram, para essas perguntas. Essa live precisa ficar gravada, né? A Thaís está comentando aqui, bacana, ela fica gravada no IGTV, no Instagram, ela também está gravada no nosso canal no YouTube do Birô Social, e a gente está aqui sempre à disposição trazendo esses assuntos que são interessantes e apaixonantes.
Muito obrigado por todos, um grande beijo no coração, aguardo vocês até a próxima semana. Um beijo a todos, muito obrigado, viu?